E se você consegue reconhecer quem está do teu lado, diga o nome dele, fala, que bom te ver aqui, vê se você consegue reconhecer. Não é fácil, né? Tem uns irmãos que você diz, você cumprimenta ele pela fé, né? Paz do Senhor, irmão, paz. Mas que bom ter você aqui, sejam bem-vindos, você que está em casa nos acompanhando, você que está aqui. Eu quero ter um tempo para nós estudarmos a palavra de Deus, um tempo para a gente deixar que a palavra de Deus entre no nosso coração. E logo após nós vamos ter o nosso momento de ceia, amém? Vocês podem sentar, pode ficar à vontade. Queridos, vamos lá. Já há muito, o que Deus tem me inspirado nesses dias é a mensagem da fé. Eu acho que a gente precisa praticar a fé. E temos aprendido que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Você é salvo pela graça, mediante a fé. Veja bem, se você não tem fé, você não tem nem salvação. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. A gente faz de tudo para agradar a Deus, não é verdade? E uma coisa só é necessária para agradar a Deus: crer. Crer. Não precisa mais nada. Não precisa ser o santarrão. Você só precisa crer. Crê que Jesus é o teu libertador, crê que Jesus é o teu justificador, crê que Jesus é o teu salvador. E a Bíblia diz que isso agrada ao Senhor. Então sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também nos diz que o justo, quem é o justo? O justo sou eu, você, todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, vive pela fé, amém? E você também pode interpretar esse texto, esse versículo, que ele dá uma margem para você também interpretar como vive da fé. Então, ou você pode viver pela fé, através da fé, ou você vive da fé, a fé como te sustento, a fé como um alimento, a fé como um calibrador da tua caminhada. Então sem fé não vai, sem fé não dá certo, sem fé não funciona. E eu quero falar com você nessa noite que continuar essa mensagem da fé que nós temos entendido. E temos aprendido que a questão não é grande fé ou pequena fé. Não temos aqui o aspecto de ser grande, porque às vezes você olha para o teu irmão ao lado e fala: meu Deus, esse irmão tem uma grande fé, eu tenho uma pequena fé. A questão não é se você tem uma grande fé ou uma pequena fé, a questão é se você faz uso da tua fé. Porque não adianta você dizer: eu sou um homem de fé, mas você não se move em fé. Então, à medida que você usa, a fé é como se fosse um músculo, a fé é como se fosse, né, uma prática que você vai usando, ela vai ficando mais forte, ela vai ficando mais aparente. Então, na minha opinião, quanto mais uso a fé, maior ela fica. Mas eu não preciso de uma grande fé para começá-la a usar. A fé é uma semente, lembra que nós já vimos isso? Qual é o potencial de uma semente? Não é uma plantinha, o potencial de uma semente é uma floresta. E Jesus disse que a fé é como semente. Então, nós precisamos entender o princípio da fé. Essa semana, conversando com uma pessoa, é uma irmã, e ela veio contando para mim que ela foi curada de 2 cânceres, e foi curada de uma doença incurável, chamada lúpus. Eu falei: minha irmã, que fé é essa? Ela diz: como que você conseguiu essa proeza? Porque vamos colocar, né, 3 enfermidades incuráveis: câncer e o lúpus. E ela foi curada, que os médicos ficaram assustados com ela. E eu perguntei para ela: como que você conseguiu, né, esse resultado tão fantástico? Ela disse: pastor, eu criei. Simples assim. Se crermos, veremos a glória de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Amém? Então nessa noite vamos dar mais um passo na nossa caminhada, na nossa jornada de fé. E eu quero apresentar para vocês hoje à noite a fórmula perfeita para você praticar a tua fé. Quantos querem aprender isso? Quero desafiar você, porque, queridos, nós somos o povo da fé, nós não somos os que retrocedem, nós somos aqueles que creem. Querido, preste atenção, esse ambiente de pandemia, esse ambiente de medo, isso aqui não é para te parar, não veio para te matar, mas veio para te levantar e glorificar o nome do Senhor.
Então eu sou o reflexo da glória de Deus, você é o reflexo da glória de Deus, e se você crê, a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestará. Amém? Quantos creem? Então aquece esse coração aí, querido, deixa o fogo queimar, porque tem fogo aqui hoje. Amém? O Espírito Santo quer incendiar o teu coração para que você seja um homem e uma mulher da fé. Não é muito difícil se tornar um herói da fé. Hebreus 11 ele traz, né, a galeria dos heróis da fé. A gente olha para eles, olha para Daniel, olha para Josué, olha para Gideão, olha para tantos nomes que ali é citado, e a gente fala, uau, ai quem me dera me tornar como um deles. Não é difícil tornar um deles, porque o que eles fizeram, eu e você podemos fazer, porque eles fizeram uma coisa só, eles creram. Amém? A mãe que crê que Deus vai libertar o filho, passou a ser uma heroína da fé. O pai que crê que Deus pode abrir uma porta milagrosa de sustento, já se tornou um herói da fé. O casal que crê que Deus pode levantar um casamento da ruína, já temos 2 heróis da fé. Aleluia! Deus quer levantar heróis e heroínas nessa noite. Então mova-se em fé. Não fique comparando a tua fé com a do irmão ou da irmã. Não caia no mito de que a grama do vizinho é mais verde, porque nós não estamos falando de uma grande ou de uma pequena fé. Nós estamos falando de uma simples fé que se move e vê o sobrenatural. Amém? Vamos avançar nesse caminho aí? Quero desafiar você, essa noite é uma noite de rompimentos de fé, é uma noite de milagres, é uma noite de estratégias de Deus, é uma noite que Deus vai colocar você numa outra dimensão de fé. Então abra o teu coração, incendeie deixe Deus incendiar o teu espírito. Quero começar lendo Romanos capítulo 10. Hoje nós vamos aprender uma fórmula que é perfeita, amém? A fórmula perfeita, Romanos, capítulo 10, a partir do verso 8. Prontos? Diz assim, porém, o que se diz? O que se diz por aí? O que se diz? O que se diz é o seguinte: a palavra, diga a palavra está perto de ti, está na tua boca e está no teu coração. Amém? Querido, abre um parênteses aqui. Cadê a palavra? Você precisa se apaixonar pela palavra. Porque primeiramente a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra, ela passa a ser uma espada, mas não é a sua espada, mas é a espada do Espírito de Deus. Tem alguns crentes que no dia da luta, ele não consegue vencer, ele não sabe nem o que fazer, ele não tem habilidade para o combate, porque sabe o que está faltando, meu irmão? Está faltando a palavra. Porque se você tem a palavra, a Bíblia diz que ela se torna a espada do Espírito. O Espírito Santo vem até você, pega essa palavra que está na tua mente, no teu coração, e faz dela uma arma violenta contra os teus inimigos. Amém? A palavra é a espada mais afiada, é uma espada afiada que corta 2 gumes, e ela divide alma e espírito. Muitas vezes você está aflito de alma, mas o teu espírito é separado da tua alma. E é essa dinâmica que nós podemos aprender com a palavra. Você sabia que a psicologia, a psiquiatria, a filosofia, ela não consegue separar alma e espírito? Para eles é um bloco só, é uma coisa só, eles só chamam de consciente e inconsciente. Eles não sabem, eles são o que eles chamam de dicotomia. O homem é corpo e consciente e inconsciente, mas a Bíblia diz que nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito, não somos só um consciente e um inconsciente. Tem separação, e é a palavra que nos separa nessa hora.
Então tem muito crente porque ele é muito almático, ele se aflige, ele se abate, mas a Bíblia diz que no teu espírito tem um fervor, você é fervoroso no teu espírito, e se a palavra de Deus separar essas coisas na tua vida, você jamais será abalado. Você tem que amar a palavra, você tem que se debruçar em cima dela. Querido, a Bíblia, tanto impressa quanto eletrônica, ela é um livro qualquer, semelhante a qualquer outro, é escrito, tem papel, tem configurações, mas quando ela sai dessas páginas, e ela encontra o teu cérebro, e ela encontra abrigo no teu coração, ela começa a operar milagres extraordinários. Amém? E é isso que ele está perguntando. A palavra de Deus, a palavra está perto de ti, está na tua boca e está no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Agora veja só, preste atenção, nós vamos ver uma fórmula aqui, fantástica. Versículo 9, ele diz assim: se com a tua boca, diga boca, confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Olha aqui, a fórmula para a tua salvação: crer. O apóstolo Paulo diz assim: eu creio, por isso eu falo, criei, por isso falei. Crer. Só que não é suficiente crer. A crença no meu coração, ela tem que se tornar verbalizada com a minha boca. E essa é uma forma: se eu creio no meu coração e confesso com os meus lábios, está aí, é salvo. Amém? Olha que princípio fantástico, olha que fórmula perfeita, versículo 10. Por quê? Por que é assim? Por que funciona assim? Porque com o coração, bate aqui no teu coração, põe a mão no teu coração, diga: com o coração eu creio para a justiça, e com a boca eu confesso a respeito da minha salvação. Então preste atenção, nós vamos ver aqui uma fórmula, a fórmula perfeita da fé. Como que eu pratico a minha fé, pastor? Como que eu pratico fé? Fé é uma coisa tão abstrata, fé é uma coisa tão, subjetiva. Não, mas a fé, ela é prática. E como que eu pratico a fé? Põe para mim a imagem aqui. Nós temos uma fórmula da fé, e aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando: crer e confessar. Crer no coração e confessar com os meus lábios. Eu creio e eu falo que eu creio. Estão aí ou não? Tem alguém aí ou não? Fórmula perfeita: eu creio, e o que eu creio eu transformo em palavras. Eu creio e eu confesso. Essa é a fórmula. O que divide o evangelho ou o cristianismo? Qual a diferença entre o cristianismo e todas as religiões e filosofias? Lembre-se que cristianismo não é uma religião. O problema é quando fizeram do cristianismo uma religião, perdeu a força. Então nós não seguimos uma religião, nós seguimos o evangelho. Amém? Então o que diferencia, o que difere o cristianismo das religiões e filosofias? São duas coisas que diferem o cristianismo das religiões e as filosofias do mundo. Duas coisas, preste atenção nisso. A primeira é olhar. A Bíblia fala sobre olhar para Jesus, que eu chamo do princípio da contemplação. A Bíblia diz que contemplamos Ele como que por um espelho, e à medida que eu o contemplo como no espelho, eu sou transformado conforme a sua imagem de glória em glória. Então você quer praticar o evangelho? Você quer praticar a palavra de Deus? Você quer praticar a vida cristã? Então o princípio é contemplar a Jesus, ficar olhando para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. Contemplar. E à medida que eu olho para Ele, algo fantástico acontece, algo sobrenatural que acontece, que existe uma transformação, eu vou ficando igual a Ele. Isso que difere a gente das religiões e das filosofias, porque a prática do nosso evangelho é olhar. Olhe para Ele. Amém? E a segunda coisa
é falar. Eu falo. Eu pratico a minha fé falando. Então com o meu coração eu creio, e com a minha boca eu confesso. Amém? Diga assim: eu creio com o coração e confesso com os meus lábios. Essa é uma fórmula, querido, que funciona. Agora presta atenção. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo preso no Sinédrio, sendo julgado lá no Sinédrio, e passou pelo julgamento, foi julgado, condenado, crucificado, morto. Naquele momento que ele estava lá no Sinédrio sendo julgado, a Bíblia diz que Pedro chegou ao redor de uma fogueirinha para se aquecer, pois ele estava com frio e também com medo. E quando Pedro começa a falar, uma mulher olha para ele e denuncia-o, dizendo: ei, ele é um deles, porque ele fala como ele. As palavras de Pedro denunciaram aquilo que ele crê, aquilo que ele vive, aquilo que ele segue. Agora nós precisamos entender que a gente tem um problema, que é uma cultura, que eu chamo ela de evangeliquez. A gente tem um jargão evangeliquez, a gíria evangeliquez, a gíria evangélica, onde nós confessamos palavras evangélicas, palavras do nosso vocabulário evangeliquez. Então nós dizemos: ô bênção, ô glória, está amarrado em nome de Jesus. Você viu que a gente tem tudo isso aqui? E a televisão, os artistas de TV usam o nosso vocabulário. Agora presta atenção: confessar, crer com o coração e confessar com a nossa boca, não é usarmos o vocabulário evangélico, não é usarmos um jargão evangélico, né? Ô bênção, ô glória, ô aleluia, ô, né? Ô abençoado. Porque eu conheço muita gente que fala todo esse vocabulário, mas a conduta dele não condiz com o que ele fala. Tem pessoas que estão amarradas em nome de Jesus. O diabo olha para ele e fala: pelo amor de Deus, me desamarra, que eu quero me livrar de você. Você conhece alguém que você tem que orar e falar para ela: larga o diabo em nome de Jesus? Porque tem pessoas que é terrível. Só que você vai olhar o vocabulário dela, é o vocabulário evangélico. Tem toda a gíria evangélica. Então preste atenção: falar, confessar com os lábios, não é ter o jargão ou o vocabulário evangélico. Vocês estão aí ou não? Estou pregando para alguém? Amém? A linguagem religiosa, ela não muda o ambiente, ela não move a minha fé. Então entenda que a fórmula é crer e confessar. Repita para mim: crer e confessar. Amém? Então, não é suficiente crer. Não é meramente simples ou suficiente. Eu creio, pastor, eu creio. Então se você crê, fale o que você crê. Confessa. Se você crê que Deus vai fazer um milagre, então começa a confessar esse milagre. Se você crê que Deus vai mudar o ambiente, então começa a confessar isso. Se você crê que Deus vai fazer o impossível, então começa a confessar isso. Amém? Porque o contrário não funciona. Confunde o teu coração, confunde o ambiente. Eu digo: eu creio que Deus faz o impossível, mas eu olho para a situação e falo: isso aí não vai dar certo nunca. Percebe que não, é quase que um paradoxo o negócio. É contrário. Vamos aprender. Já percebeu que o nosso vocabulário, ele muda de acordo com o ambiente? Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que o teu vocabulário ele muda de acordo com o ambiente que você está? Por exemplo, algumas pessoas falam muito palavrão, não é verdade? E palavrão é um hábito, querido. Infelizmente, quero te falar que você tem um péssimo hábito se você fala palavrão. É um terrível hábito. Só que eu não creio, eu espero que eu esteja certo, que num ambiente como esse você não fale palavrão. Não é verdade? Você é constrangido, por mais que você morda a língua, mas você não solta o palavrão aqui dentro. Sim ou não? Porque o ambiente, você
Se liga que o ambiente é sagrado, o ambiente é dos irmãos, o ambiente é da palavra de Deus. Deus o livre, né? Blasfêmia falar um palavrão. Mas quando você muda o ambiente, chegam alguns ambientes mais livres, dependendo das pessoas que você está, você solta a língua e fala um palavrão. Porque o ambiente faz você mudar o teu vocabulário. Mas presta atenção, quando a Bíblia está falando da confissão, eu quero que você entenda o princípio. Que o ambiente, ele não pode mudar o teu vocabulário. Escute isso, igreja, preste atenção nisso. Mas é o teu vocabulário que deve mudar o ambiente. Amém? Nós fizemos agora aqui no final do ano, infelizmente, meu Deus, já faz meio ano já, né? Nós tivemos o culto de virada do ano, e a gente todos os anos, né, a gente faz a noite profética, a virada profética. E eu me lembro que naquela virada do ano nós profetizamos e enchemos nossos corações de expectativa, porque o ano vai ser tremendo, as coisas vão acontecer, meus negócios, minha igreja, meu ministério, minha família. E a gente libera profecias, a gente libera um ambiente de fé, a gente libera uma carga poderosa de fé naquilo que virá. E a gente também teve aquela expectativa de que a década seria tremenda, e a gente sai no mês de janeiro, esse ano vai ser forte, esse ano vai acontecer, e a gente começa a profetizar, a gente começa a liberar palavras poderosas, e foi assim até que veio a pandemia. E quando veio a pandemia, mudou o ambiente. E aquele vocabulário que nós tínhamos de confissão, de declaração, de expectativa de fé, eu percebi que na boca de muitos mudou. E toda aquela expectativa de que as coisas iam acontecer, de que milagres, de que rompimentos iam acontecer, agora mudou. Ih, estamos fritos aí, pastor, a coisa está feia. Não sei não, acho que vai acabar tudo. Acho que minha empresa vai fechar. Acho que eu vou passar fome. Poxa, mas um ambiente atrás, nós estávamos tão fortes, nós estávamos tão cheios de vigor, tão cheios de poder na nossa fé. Por quê? Que um ambiente é poderoso para mudar o nosso vocabulário. Muda, não muda? Tem alguém aí ou não? Por quê? Porque nós não entendemos a fórmula da fé. Então, eu creio e eu associo o que eu creio com o que eu falo. Tem que ter uma ligação, amém? Vocês estão entendendo ou não? Quem está entendendo aí? Quantos estão recebendo essa palavra? Então dá um glória aí, irmão, dá um aleluia, aplauda ao Senhor. Vamos deixar o ambiente forte. Aleluia. Vamos dar uma olhada no caráter de Deus, um princípio que Deus tem, um fundamento que está na personalidade de Deus. Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Veja bem, esse versículo aqui a gente pode gastar horas, e dá para fazer estudos profundos sobre o caráter de Deus. Eu gosto muito de conhecer o caráter de Deus, assim como eu gosto de conhecer o caráter das pessoas. O teu problema, talvez, e eu já tive esse problema, é querer me relacionar com Deus baseado nas mãos de Deus. O que Ele faz, a disposição de me abençoar. E a minha caminhada com Deus é baseado no que Ele tem para me dar. E o que acontece com muitas pessoas é que elas se frustram. Por quê? Elas estão de olho nas mãos de Deus. E quando as mãos de Deus não, vamos dizer assim, que as mãos de Deus se fecham, Ele vai falar para você agora não. Aí você fica bicudo, você fica frustrado, você fica revoltado, você se desvia, sai da igreja, abraça o capeta. Porque o teu relacionamento com Deus, você não conhece Deus pelo caráter dele, você conhece Ele pela bondade dele somente, ou por aquilo que Ele pode te dar. Então mude a tua forma de enxergar Deus e comece a descobrir o caráter de Deus. Comece a definir a essência de Deus, comece a conhecê-lo como Ele é, quem Ele é. Porque aí não importa a circunstância, eu sei quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida. É o caráter dele, amém? Olha o versículo 19, diz assim: Deus não é homem, amém?
Olha só o texto simples: Deus não é homem. Então Ele não tem nossas características, Ele não é sujeito a nossas falhas, Ele não é sujeito aos erros que nós cometemos, não tem humanidade em Deus. Então Ele não vai falhar, Ele não vai perder, Ele não vai esquecer, Ele não vai enfraquecer, Ele não vai se deixar levar, porque Ele não é homem. Amém? Ele é Deus. Então Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Deus não mente, amém? Ele também não é filho de homem. Ele não é descendente de nenhum homem. Ele não tem descendência humana. Ele não nasceu da semente humana. Então ele também não é filho do homem para que se arrependa. Por que ele não se arrepende? Porque ele não erra. Amém? Agora veja só que tremendo isso. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Se ele falou, está falado. Ou tendo ele falado, não cumprirá? Olha que tremendo isso, querido. Estou te apresentando aqui a personalidade de Deus, o caráter de Deus. Esse que te salvou, esse que está contigo todos os dias, ele não é homem, ele não tem características humanas, então ele não mente e ele não muda. Então presta atenção aqui, querido. O que Deus fala, tudo que Deus fala é sério. Tudo que Deus fala é sério, é verdade. Ele não joga palavras, Ele não é um comediante, Ele não brinca conosco. O que Ele fala, está falado. Amém? Tem duas coisas que para Deus são as mais importantes que existem. Se você quer anotar, anota isso aí que faz toda a diferença na tua vida. Duas coisas que são as mais importantes para Deus. E a primeira delas é falar. O que Ele fala, está falado. Ele quis criar o mundo, Ele usou o quê? A fala, Ele falou. Tudo que Deus faz, Ele faz falando. Então a primeira coisa mais importante para Deus é o falar. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu essa mesma capacidade de falar. A segunda coisa mais importante para Deus é você ouvir. Alô? Então Ele fala e você ouve. Ele fala: eu sou a Deus que te cura. Eu ouço isso. Ah, Ele cura? Amém, Ele cura. Ele cura. Eu sou Deus que te protejo. Ele me protege? Ah, Ele me protege. Está protegido então. O que Ele falou vai cumprir. Quantos estão me entendendo aqui? Amém, queridos? Então, duas coisas importantes: o que fala e o que eu ouço. Então está na hora de nós ouvirmos e associarmos o que Ele fala com o que nós ouvimos. E o meu coração se enche de fé, e agora eu pratico isso falando. Ele disse que vai me curar, então eu estou curado. Ele me disse que vai abrir a porta, então está aberta. Ele me disse que vai mudar a história, então está mudado. Use a fé, use a prática da fé. Coloque a fé no movimento. Quantos estão me entendendo aí? Aleluia, glória a Deus. Esse é o caráter do nosso Deus, essa personalidade do nosso Deus. Quantos aqui querem descobrir o segredo de uma vida feliz? Quantos querem? Quantos querem? Diga aí, vamos ver. Ninguém quer? Ah, só os que querem, então vocês vão receber dobrado aí, porque sobrou, né? Ninguém quer. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz o apóstolo que andou com Jesus, aprendeu com Ele. Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: pois quem quer? Quem quer? Diga: eu quero.
Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a língua do mal. Aleluia. Quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Querido, preste atenção aqui, o teu coração está cheio do Espírito Santo. Amém? Então o que sai dos seus lábios tem que condizer com o que está no teu coração. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula, essa é a matemática do céu. Essa é a dinâmica da fé. Eu pego o que está dentro do meu coração e transformo isso numa palavra. E eu saio verbalizando, eu saio anunciando, eu saio profetizando, eu saio declarando. Pela fé. Amém? Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha, está aqui o segredo. Está aqui o segredo. Jesus, ele diz assim, ele fala para nós sobre o homem bom. Existe o homem bom e o homem mau. Ele diz assim que o homem bom, ele tira o bom tesouro dentro do seu coração. O homem mau, ele consegue tirar do seu tesouro coisas más. Agora presta atenção, ele está dizendo que dentro do coração existem tesouros. Mas a característica do bom ou do mal é o que ele faz com esse tesouro. Presta atenção, querido. Nós não vivemos baseado no certo e errado. A nossa vida não está baseada no certo e errado. Nós não vivemos isso. A religião ou a ética e moral, ela trabalha acima do fundamento do que é certo e do que é errado. E tem muito crente analisando um ou outro pelo que é certo ou porque ele é errado. O irmão está fazendo errado, o irmão está fazendo certo. Isso é religiosidade. Porque presta atenção nisso, lá no jardim do Éden, Deus plantou uma árvore não do certo e do errado, mas ele plantou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o apóstolo, na carta de Hebreus, ele fala sobre a maturidade cristã, ele fala assim, você tem que executar e desenvolver a sua mentalidade com a sua mente treinada na prática do discernimento entre o bem e o mal. Então não é o certo e o errado. Eu não posso conduzir a minha vida no certo e errado, mas no discernimento do bem e do mal. E Jesus está dizendo aqui, ó, vamos abrir, abre aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 12, não estava aí, mas vamos lá, Mateus capítulo 12, só para a gente entender isso aqui e já ir para a ceia. Mateus 12, versículo 35, ele diz assim, o homem bom, não o homem certo, mas o homem bom, tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Agora o que ele está falando? Do que Jesus está se referindo? Preste atenção nisso, ele está dizendo assim, digo-vos, que toda palavra, como que eu consigo tirar tesouros bons e tesouros ruins do meu coração? O que define o que é bom ou mal de dentro do meu coração é as minhas palavras. Estou pregando para alguém aí ou não? Olha que tremendo. Digo-vos que toda palavra frívola é palavra sem valor, é palavra que não tem fundamento, é palavras que não tem força. Então o crente que olha para uma situação e fala, estou ferrado, acabou para mim, é uma palavra do mau tesouro que você está tirando. Não condiz com os bons tesouros que tem dentro do teu coração. Hoje de manhã nós tivemos um testemunho aqui, o Michael contando para nós sobre uma cura que ele recebeu essa semana, onde ele foi tentado a semana inteira a gastar dinheiro, a comprar remédio, e passou um sofrimento até que ele declarando que ia crer, até que chegou um momento em que o Senhor curou ele, tirou do bom tesouro, amém? Então as circunstâncias elas podem ser mudadas pelo meu vocabulário, e não o meu vocabulário ser mudado pelas minhas circunstâncias, amém?
Olha só, porque pelas suas palavras, diga, palavras. Olha o que Jesus diz no versículo 37, porque pelas tuas palavras serás justificado, e também pelas tuas palavras será condenado. Cinco minutos de conversa com você, eu posso dizer se você é um homem de fé ou não. Porque as tuas palavras te justificam, ou as tuas palavras te condenam. Amém? Você pode dizer para não, pastor, eu creio, mas as tuas palavras vão dizer se você crê ou não. Estão entendendo ou não? Não basta crer no coração. A fórmula é crer com o coração e confessar com os lábios. Amém? Você recebe essa palavra? As tuas palavras vão te justificar, ou as tuas palavras vão te condenar. Pastor, eu estou com uma doença aqui, e o médico disse que eu vou morrer. E daí, você vai morrer ou não? Pois é, acho que vou. Então morre em paz, meu filho. Mas deixa a mortadela e o pão para o velório, porque é bom. Vocês estão entendendo ou não? Ih, pastor, essa crise, acho que meu negócio vai falir, vou passar fome. Tuas palavras estão te condenando. Quantos creem que Deus é o Deus da provisão? Quantos creem que Deus é o Deus do impossível? Quantos creem que Deus é o Deus que endireita caminhos tortos? Quantos creem que Deus é aquele que despedaça o ferrolho de ferro? Quantos creem que Deus arrebenta as cadeias? Quantos creem? Então fale, declare, confesse, assuma teu vocabulário de fé. Amém. Aleluia. Livro de Tiago. Um panorama rápido do livro de Tiago. Tiago, livro lá do Novo Testamento, ele trabalha a prática da fé, ele trabalha a prática da vida cristã. Então Tiago, quem lê Tiago fica, é soco no estômago, porque o homem é violento. Ele, você tem fé? Ah, tá, então me mostra a tua fé pelas suas obras. Não adianta você falar para mim que tem fé, eu não vejo fruto, não vejo ações de fé. Ele fala, tem que praticar a palavra. Então pode ver que pouca gente lê Tiago, pouca gente deixa Tiago lá no canto, porque é um livro confrontador. Interessante que ele fala da prática da fé. E todo o livro de Tiago, onde ele está nos desafiando a praticar a vida cristã, a praticar a fé. Olha só o que ele diz no capítulo 1, versículo 26. Não precisa ler, porque nós vamos ler vários versículos, só segura aí, só acompanha, só ouça. Ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, se alguém supõe ser um bom evangélico, se alguém supõe ser um cristão praticante, ele diz assim, deixando de refrear a língua. Se você diz que é um religioso, se quer um cristão, que quer praticar, ele diz assim, se você deixa de refrear a sua língua, você está enganando o seu próprio coração, e a sua religião é vã. Percebe? Se eu não refreio a minha língua, não condiz com o que está no meu coração. A combinação não funciona. Ou eu creio e confesso, tem que andar juntos. Por isso que não tem tantos milagres nos nossos dias. Alguém diz assim, pastor, mas não tem tantos milagres. Não é que não tem tantos milagres porque Jesus não está operando, não é porque não tem tantos milagres porque não tem unção, não é isso, é porque não tem fé, não tem a prática da fé. Olha o versículo 4, capítulo 4, ele diz assim: irmãos, vocês que estão praticando a palavra, vocês que estão buscando a fé, ele diz assim, não fale mal uns dos outros. Percebe que a prática da vida cristã baseada em Tiago é conforme o que você fala? Está extremamente associado com o que sai pela minha boca. Amém? Agora vamos ler Tiago capítulo 3. Agora eu quero que você abra a partir do verso 2. Tiago 3. Se você olhar o capítulo 2, ele está falando, pratique, seja prático, não seja teórico.
Capítulo 1, ele está trazendo um evangelho prático. Capítulo 2, ele desafia a gente a ter uma prática da fé. E agora no capítulo 3, ele vai entrar como praticar a fé. Como fazer isso funcionar. Como colocar isso no dia a dia nosso. Amém? Vocês estão aí ou não? Me dê mais alguns minutinhos. Como que faz isso? Ele responde, porque todos nós. Versículo 2 de capítulo 3 de Tiago. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Nós falhamos, mas se alguém não tropeça no falar, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de dominar e de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freio na boca de cavalos, para nos obedecerem, e também lhes dirigirmos o corpo inteiro, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, diga a língua, é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, versículo 6, a língua é fogo, e o mundo de iniquidade, e a língua está situada entre os membros do nosso corpo, e ela contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A tua língua vale muito no inferno. O diabo não quer tua alma, ele só quer tua língua. Vim buscar tua alma. Mentira, não é bíblico. Ele chegou, vim buscar tua língua. É mole ou o que mais? Quem vai entregar a língua para Satanás? Entrega para o Senhor e deixa ela falar em línguas estranhas. Deixa ela ser um veículo de bênção. Amém. Olha só o versículo 7, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Presta atenção, querido. Muitas pessoas, como eu disse, têm o hábito, ou o mau hábito de falar muitos palavrões, de mentira. Se você é um desses, trabalhe para você se libertar disso, porque isso é muito ruim. São palavras torpes, palavras de maldição. E não condiz com o que está no teu coração, amém? Só que aqui ele não está falando disso. Ele não está falando de boquinha suja. Ele não está falando que você é cheio de palavrão. Não é contra isso que ele está ensinando. Não é isso o princípio aqui. Ele está falando se o que você fala não condiz com o que você crê, então você já deixou de ser um praticante das Escrituras. Então a língua, ela diz assim que ela pode incendiar, ela pode destruir tudo. Nós estamos aqui liberando fé sobre você. Você está orando por fé. Você está entrando num ambiente onde a glória de Deus quer te tomar. Só que daí a tua boca destrói isso tudo, falando aquilo que não convém. Então ele está dizendo, não pode uma boca só sair bênção e maldição. Ele está dizendo no versículo 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pode ou não? Sim ou não? A mesma fonte de água jorrar água doce e água amarga? Pode ou não? Não. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Sim ou não? Uma figueira pode produzir azeitona? E uma videira pode produzir figos? Não, não condiz, percebe isso? Não tem associação. Tão pouco, fonte de água salgada
pode dar água doce. Ele está dizendo, tão pouco, a tua boca não pode proferir palavras de incredulidade e que neguem o que o teu coração crê. Amém? A boca fala do que está cheio o coração. O teu coração tem a semente de Deus. O teu coração tem o Espírito de Deus. Ele habita em você. Amém? Querido, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que quando nós recebemos o Espírito, ele se conecta com o meu Espírito, e dentro do meu Espírito nasce um vocabulário, e ele diz, Abba, Pai. Uma nova fala surge, um novo vocabulário surge. Antes de Jesus, antes do Espírito Santo entrar na minha vida, eu não conseguia falar isso, mas agora por causa da nova identidade, por causa da nova natureza, uma nova fala, um novo vocabulário surge, Abba, Pai. Eu começo a falar igual Jesus. Jesus chamava Deus o Pai, e quando o Espírito vem em mim, eu já começo a falar, chamar Deus do meu Pai. Muda o meu vocabulário, dá para entender isso? Glória a Deus. Então, meu irmão, se o teu vocabulário é um vocabulário de pessimismo, se você é o cara do pessimismo, se você é a pessoa da crítica, você é o campeão das críticas, se você é a pessoa da murmuração, se você só tem murmuração nos seus lábios, se você é a pessoa da praga, que pragueja contra tudo e contra todos, você precisa se arrepender, porque não condiz com a tua fé, amém? Querido, existe uma filosofia chamada o desconstrutivismo. O desconstrutivismo, ele surge na década de 60 e 70, meados do século 20. E o que essa filosofia ela fez? Ela olhou para a família, todo o sistema familiar que já estava vindo. Ela olhou para a família e começou a criticar a família. Esse pensamento entrou nas escolas, entrou na sociedade, criticando os valores familiares, onde o pai não podia repreender o filho, onde o pai não podia castigar o filho, onde a mãe não podia ser submissa ao marido, onde o ambiente familiar não tinha que ser fechado, mas cada um tinha que ter a sua liberdade. E o construtivismo veio no século 20, batendo, quando a família entra no século 21, a família já não existe mais. As palavras destruindo. Vocês estão aí ou não? Ela olhou para a igreja, olhou para a educação da mesma forma, olhou para a igreja e começou a bater na igreja, desconstruindo a igreja, desconstruindo os valores, desconstruindo as autoridades religiosas. Foi batendo durante todas as décadas do final do século 20. E quando vira o século, a sociedade já não tem mais credibilidade, a igreja não tem mais credibilidade diante da sociedade. Pelas palavras foram destruindo. Vocês estão entendendo? Então, conforme você usa as tuas palavras, você vai destruindo a tua fé da mesma forma. Mas você pode ser um construtor. Amém? Se você aplicar essa fórmula, você começa a construir uma família melhor, uma saúde melhor, uma vida financeira melhor, um ministério melhor, uma comunhão com Deus melhor. Você começa a construir. Quantos querem ser construtores aqui de um novo reino? Se você quer, receba isso agora, meu irmão. Receba essa palavra. Se você quiser, se coloque em pé nessa hora e deixa a glória de Deus invadir o seu coração, gerar uma fé prática na sua vida. Aleluia, aleluia. Oh, em ti eu posso confiar. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz ver além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar.
Aleluia. Ouça, irmãos, você que gosta de futebol, está com saudade do futebol já, mas você já vai perceber que algumas partidas, elas têm uma performance no primeiro tempo, e é fácil você lembrar de alguns jogos em que o time estava perdendo no primeiro tempo, e tem um intervalo ali da partida, e de repente a mesma partida ela volta, parece que é outro time. Eles voltam todo concentrado, todo focado, e eles conseguem virar o jogo e ganhar o jogo. O que aconteceu com o time do primeiro tempo, com a diferença do time do segundo tempo? Se era o mesmo time, a diferença está nas palavras do técnico. Aleluia. Constrói um novo ânimo, constrói um novo ambiente, constrói uma nova performance. Aleluia. Você recebe isso, querido? Aleluia. Olha que diferença. A Bíblia conta para nós de um homem chamado Zacarias. Ele era um sacerdote, e ele estava no dia do turno do sacerdócio dele. Ele iria se apresentar entre o Santo dos Santos, e ele era casado com Isabel, uma mulher estéril, uma mulher já de idade, não podia ter filhos. E a Bíblia diz que Zacarias, quando entra no Santo dos Santos, ele se depara com um anjo naquele lugar, e o anjo era Gabriel. E ele leva um susto e fala: o que você está fazendo aqui? Ele fala: eu venho da parte do Senhor, e eu vou te dizer que daqui a 1 ano, a 9 meses, a tua mulher vai engravidar, e ela vai dar à luz, e o nome dele será João. Zacarias era o pai de João Batista. Amém? Quantos lembram dessa história? E querido, e quando Zacarias ouviu aquela fala, ele olhou para aquele anjo, que era o Gabriel, e disse: mas a minha mulher é velha, eu sou velho, minha mulher não pode dar luz, como que isso vai acontecer? Não é possível. O anjo olha bem na cara de Zacarias e fala: você está brincando comigo? Você sabe com quem você está falando? Eu sou Gabriel, eu assisto a presença de Deus, eu sou o anjo mais bem cotado do céu, e você não consegue acreditar nas minhas palavras? Então vai fazer o seguinte: você vai ficar mudo, e só vai voltar a falar daqui 9 meses, quando teu filho nascer. Amém? Olha a bondade de Deus, para que Zacarias não intrometesse no projeto eterno de Deus, de fazer um milagre. Deus diz: eu vou deixar esse cara mudo, senão ele vai atrapalhar o projeto que eu tenho para a vida dele. Então pode ser que Deus deixe você mudo, querido, para que você não atrapalhe as promessas de Deus na sua vida. Aleluia. Quando recebe essa palavra, pode ser que Deus vai arrancar a tua voz, e se for preciso arrancar a tua voz, para que o propósito dele se cumpra na sua vida, ele vai fazer. Porque é melhor ficar calado do que trazer palavras de destruição. Creio e falo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, querido. Quais são as palavras no seu vocabulário? Quais são as palavras no seu vocabulário? Que tipo de palavra você tem externado, produzido na sua boca? Condiz com que o teu coração está cheio? Condiz com o que você crê? Essa noite o Senhor quer mudar o ambiente da sua vida. Essa noite o Senhor quer mudar o ambiente do seu lar, dos seus negócios. É só você começar a falar. Se você está precisando de cura, fala que Ele te cura. Fala. Não fala que essa doença vai te matar. Não fala que essa doença vai acabar com o teu dia. Não fala que a tua semana está perdida porque você está doente. Fale pela fé, fale com fé. Se você tem um desafio de alguns boletos para pagar essa semana, não fale que você está perdido. Não fale que as coisas estão difíceis. Fale o que Deus manda você falar.
crer e falar. Eu creio e eu falo. Crie, por isso falei. Abre a sua boca agora, abre a sua boca e comece a confessar aquilo que é da fé, aquilo que precisa ser gerado, meu irmão. Pratique a tua fé.